Bom dia, prezados irmãos e irmãs. O título de nossa mensagem hoje é As 10 Palavras. E o texto bíblico para a nossa reflexão está no livro de Êxodo, capítulo 20, versículos 1 a 17. Assim diz a palavra de Deus. Então Deus falou todas estas palavras. Eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembre-se do dia de sábado para o santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honre o seu pai e a sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor seu Deus lhe dá. Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho contra o seu próximo. Não cobice a casa do seu próximo. Não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Oremos. Santo Deus, nosso Pai, ajuda-nos a compreender as tuas instruções contidas nos chamados 10 mandamentos. Que este texto nos ajude a crescer em nossa vida espiritual. Nós te pedimos agradecidos, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Em sua essência, o ser humano é um ser relacional. Nós fomos criados com a capacidade de nos relacionarmos uns com os outros. Desde a nossa tenra infância, nós nos relacionamos. Logo nos primeiros dias de vida, nós estabelecemos conexões com os nossos pais, com os nossos cuidadores, especialmente com as nossas mães. A própria ciência ensina que estas primeiras conexões que nós estabelecemos com os nossos cuidadores são essenciais até para nós desenvolvermos os nossos neurônios, as nossas sinapses, as conexões entre as células cerebrais. O nosso sistema nervoso vai amadurecendo, vai se estabelecendo à medida que nós
nos relacionamos de forma saudável com os nossos cuidadores. Existem vários trabalhos na área da medicina e da psicologia que mostram que quando uma criança não consegue estabelecer estes relacionamentos com os seus cuidadores, ela vai ter graves problemas neurológicos e de saúde mental lá na frente, ao longo da sua vida. A nossa felicidade, portanto, depende em boa parte da qualidade dos nossos relacionamentos. Quando estes relacionamentos não vão bem, nós desenvolvemos problemas que nós chamamos de doenças psicossomáticas. Nós podemos desenvolver quadros de ansiedade, quadros de depressão, quadros de doenças como a asma. Não que a asma seja causada exclusivamente por problemas de relacionamento, mas doenças como a asma e outros problemas do sistema digestório, do sistema músculo-esquelético, são altamente sensíveis à qualidade dos nossos relacionamentos. Muitas pessoas que têm quadros de asma, quadros de problemas articulares, quadros digestivos, quando os seus relacionamentos não vão bem, apresentam uma piora significativa dos seus sintomas. Então, são pessoas que começam a ter, por exemplo, crises de falta de ar, crises de dores articulares, quando os seus relacionamentos não vão bem. Por isso, nós precisamos cuidar da qualidade dos nossos relacionamentos. E a Bíblia, sendo a palavra de Deus, dá uma ênfase especial a essa questão relacional. Se você ler a Bíblia com bastante cuidado, você vai perceber algo interessante. Do Gênesis ao Apocalipse, quase todos os capítulos falam sobre as nossas relações. Relações uns com os outros, relações do ser humano com a natureza, com o mundo, e relações do ser humano com o sagrado, com Deus, com aquilo que é a dimensão espiritual da vida. Olhando por essa perspectiva, a Bíblia é um livro que fala sobre como nós, seres humanos, devemos nos relacionar com Deus, o nosso Criador, uns com os outros, como nós devemos nos relacionar com os nossos familiares, com os nossos filhos, e como nós devemos nos relacionar com a natureza, como alguns dizem, com a Mãe Terra. Se nós olharmos criticamente para a nossa qualidade de vida, nós vamos chegar à conclusão de que hoje nós temos grandes problemas na nossa sociedade. Isso afeta a nossa dimensão política, a nossa dimensão educacional, a nossa dimensão econômica, a nossa dimensão espiritual, social, até o nosso lazer. É importante nós buscarmos na Bíblia a solução para os nossos relacionamentos. Em seu amor, em seu imenso cuidado, Deus
transmitiu aos seres humanos ensinamentos muito importantes a respeito dos nossos relacionamentos. E o que nós podemos aprender a partir dos chamados 10 mandamentos? Este texto de Êxodo, que fala sobre os 10 mandamentos, tem lições muito preciosas para que nós saibamos como nós devemos nos relacionar em nossas vidas. É importante nós compreendermos o contexto histórico em que estes 10 mandamentos surgiram. O povo hebreu foi escravo no Egito durante alguns séculos. E por meio de Moisés, Deus libertou o povo hebreu do Egito. E em sua caminhada pelo deserto, Deus concedeu ao seu povo a aliança. A aliança consta de vários tipos de mandamentos, de leis, mas o núcleo destes mandamentos está nos chamados 10 mandamentos, ou, como ficou conhecido na língua hebraica, as 10 palavras. É importante esclarecer que na língua hebraica o termo mandamento é Torá. E Torá tem um significado um pouco diferente da palavra que nós, por exemplo, em português, traduzimos como mandamento. Mandamento, na língua portuguesa, tem uma conotação de ordem. Parece algo judicial. Mas a palavra Torá, na língua hebraica, significa orientação, significa instrução, ensino. Portanto, quando nós lemos esse texto de Êxodo e falamos dos 10 mandamentos, nós podemos usar uma palavra mais próxima do significado hebraico, que é as 10 instruções, os 10 ensinamentos, as 10 orientações de Deus para o seu povo. E aqui, quando nós lemos também estes mandamentos, nós vamos ver muitas vezes a palavra não. Não faça isso, não aquilo. Para nós que somos de uma cultura mais latina, mais ocidental, a palavra não tem um sentido de proibição. Por exemplo, não cometa adultério. Então, adultério é proibido. Mas a palavra não em hebraico é lo. Nesse texto aqui dos 10 mandamentos, é a palavra lo, que tem um significado também um pouco diferente. Em hebraico, essa palavra não tem tanto um sentido proibitivo, persecutório, legalista. A palavra lo significa não convém, não é bom para vocês. Não façam isso porque vocês serão prejudicados. Em outras palavras, estas 10 instruções foram dadas por Deus ao seu povo para que nós possamos ter uma qualidade de vida melhor, para que nós possamos desfrutar de uma saúde espiritual, emocional, física e social de qualidade. Tem muito a ver com o que Jesus fala no Novo Testamento. Eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. E para que nós possamos viver essa vida em abundância com Deus, com Jesus,
nós precisamos saber como devemos nos relacionar. Então, em primeiro lugar, os 10 mandamentos ou as 10 palavras falam sobre o nosso relacionamento com Deus. Vamos ver o que este texto fala sobre o nosso relacionamento com Deus. Êxodo 20, versículo 1. Então Deus falou todas estas palavras. Eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Este é o primeiro mandamento. Deus se apresenta ao seu povo, dizendo que ele é um Deus de libertação. Eu sou Deus. O que eu fiz por vocês? Libertei vocês. Libertei vocês da terra do Egito. Libertei vocês da casa da servidão. Não tenham outros deuses diante de mim. Se nós fizermos um vínculo com o Novo Testamento, Deus está se apresentando assim para nós. Eu sou o Deus que me revelei a vocês por meio de Jesus Cristo. Eu sou o Deus que libertei vocês da escravidão do pecado. Eu sou o Deus que revelei a minha graça, o meu amor incondicional por cada um de vocês, por meio do meu Filho Jesus Cristo. Eu vivi e até me dispus a me sacrificar na cruz para demonstrar a vocês o quanto cada um é importante para mim. É assim que Deus se revela no Novo Testamento. Ele se revela através da pessoa de Jesus, assim como no Antigo Testamento, Deus se revela por meio dos seus ensinos, por meio dos seus profetas. E quando Deus diz, eu sou o Senhor, e o Senhor aparece aqui com todas as letras maiúsculas, Deus está se revelando como aquele que diz, eu sou o que sou. Deus não pode ser delimitado por meio de palavras. Deus não pode ser explicado satisfatória e completamente por meio de proposições teológicas. Deus é, em essência, algo que nós jamais poderemos compreender inteiramente enquanto estivermos confinados a este corpo que é limitado. Deus está muito acima da nossa compreensão e por isso nós não devemos transformar a divindade, a transcendência absoluta em objetos. Nós não devemos cultuar objetos como se estes objetos representassem a essência do nosso Criador, porque assim nós estaríamos diminuindo a dignidade de Deus. Esse versículo aqui tem um significado até mais profundo. Não é simplesmente não adore estátuas, ou não materialize Deus, mas significa não coloque em sua vida nada como prioridade que não seja o próprio Deus. Deus é o sentido máximo das nossas vidas. Ele é a nossa prioridade absoluta. Por isso que nós aprendemos no Novo Testamento e também no Antigo Testamento que nós devemos viver para a glória de Deus. Paulo, escrevendo aos Coríntios, lá em 1 Coríntios, capítulo 10,
versículo 31, afirma que tudo aquilo que nós fizermos, nós devemos fazer sempre pensando na glória de Deus. O que significa isso? Significa que Deus é o objetivo máximo da minha vida. E quando nós falamos em Deus, lembremos-nos de que Deus, em sua essência, é o amor absoluto. Deus é a fonte do amor. Portanto, quando nós glorificamos Deus, nós estamos glorificando a essência do amor absoluto em nossas vidas. Depois, no versículo 4, aparece assim: não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor seu Deus, sou Deus zeloso. Aqui é o segundo mandamento que está intimamente vinculado ao primeiro mandamento. Deus, sendo a nossa prioridade absoluta e constituindo a essência até das nossas vidas, não pode ser diminuído e materializado em forma humana ou em forma de qualquer coisa que seja, que exista aqui em nosso mundo. Deus só pode ser conectado através da nossa natureza espiritual. Por isso que Jesus afirma lá em João, capítulo 4, versículo 24, o seguinte: Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Se nós quisermos adorar a Deus, devemos nos conscientizar de que essa adoração só é possível por meio da dimensão espiritual das nossas vidas. Nós respeitamos profundamente pessoas de outras correntes religiosas que expressam a sua fé, às vezes, de maneiras mais ritualísticas. Porém, entendemos, com base nas Escrituras, que Deus deve ser adorado apenas em espírito. Quando nós adoramos Deus de outras maneiras, nós estamos, na verdade, agindo de uma maneira que diminui um pouco a dignidade de Deus. Portanto, seguindo estas 10 instruções e a orientação de Jesus, nós adoramos Deus em nosso coração. Nós não precisamos de grandes rituais para adorar o nosso Criador. Ele é adorado em nosso espírito. Nós não precisamos ir ou fazer grandes peregrinações para adorar a Deus. Eu posso adorar a Deus, você pode adorar a Deus no seu coração. Quando nós vamos à igreja e louvamos a Deus na igreja, isso não significa que nós não podemos adorar a Deus em casa, mas na igreja nós, estabelecendo conexões uns com os outros, com os nossos irmãos, entoando cânticos, entoando hinos de louvor a Deus, nós somos fortalecidos. Mas nós podemos adorar a Deus perfeitamente em nossas residências, em nossos corações. Depois, aparece um terceiro mandamento. Não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão. Deus merece toda reverência e respeito. E por isso nós vamos usar o nome de Deus, reservando para aqueles momentos sagrados em que nós nos relacionamos com o nosso Criador.
não vamos usar o nome de Deus para zombar de ninguém, não vamos usar o nome de Deus para fazer juramentos, não vamos usar o nome de Deus em piadas. Deus deve ser louvado e o seu nome usado apenas em momentos de grande reverência, quando nós realmente entramos em contato com o sagrado, que é aquela dimensão mais importante das nossas vidas. O quarto mandamento diz: lembre-se do dia de sábado para o santificar. Nós trabalhamos 6 dias e devemos reservar um dia para descansarmos e para fazermos a nossa celebração ao nosso Criador. Jesus nos lembra no Novo Testamento que o homem não foi criado para o sábado, mas o sábado foi criado para o ser humano. Ou seja, a finalidade da lei não é se tornar um objeto de veneração por parte do ser humano. A lei foi dada por Deus para o nosso benefício. Quando Deus cria a lei, ele não cria a lei para ser mais importante que o ser humano. A lei está a serviço do ser humano. A lei é para ajudar o ser humano a viver com dignidade. Quando Deus cria a lei do sábado, ele cria para que o ser humano possa desfrutar de tudo aquilo que Deus colocou para nós aqui neste mundo maravilhoso. Ou seja, nós podemos desfrutar das paisagens que Deus colocou aqui, nós podemos desfrutar de pontos turísticos e podemos desfrutar de um dia para podermos ir à igreja e louvarmos o nosso Criador. Ele merece. Deus nos dá tantas bênçãos todos os dias que ele merece um dia, pelo menos, para que nós possamos nos dedicar à adoração. E este versículo nos mostra que um dia da semana deve ser reservado para nós, de uma maneira mais especial, cultuarmos a Deus. Algumas pessoas pensam que esse versículo foi anulado na cruz e pensam que este versículo deixou de ser importante no Novo Testamento. Mas, pelo contrário, o Novo Testamento nos ensina que hoje, todos os dias são consagrados a Deus. O Novo Testamento, de certa forma, ampliou este quarto mandamento para todos os dias da semana. Quando nós recebemos Jesus Cristo em nossos corações como nosso Senhor e nosso Salvador, todos os dias, de segunda a sábado, são consagrados para Deus. Por isso que Paulo afirma: tudo que vocês fizerem, façam para Deus. Você está trabalhando? Trabalhe para Deus. Você está se divertindo? Pense sempre em Deus como estando lá presente na sua diversão. Deus faz parte de todas as dimensões das nossas vidas. Ele está presente em todos os aspectos da nossa existência. Está presente nas nossas relações sociais, nas nossas relações familiares, no nosso trabalho. Ou seja, em Cristo, deixa de existir aquela divisão tão rígida entre o sagrado e o profano. Na velha aliança, essa distinção era mais marcante. Na nova aliança em Cristo, todos os aspectos da nossa vida são sagrados. E por isso, nós não guardamos especificamente um dia como o sábado. Nós costumamos nos reunir
na igreja para louvarmos a Deus no dia de domingo. Por quê? No livro de Atos, os apóstolos, a princípio, na igreja de Jerusalém, se reuniam aos sábados, mas depois, com o passar do tempo, nas igrejas gentílicas, eles começaram a fazer os cultos aos domingos, lembrando, rememorando e celebrando a ressurreição de Cristo que ocorreu no domingo. A ressurreição do Senhor ocorreu no primeiro dia da semana. Então, os apóstolos, com o passar do tempo, começaram a se reunir nas igrejas, principalmente nas igrejas fora de Jerusalém, começaram a fazer os seus cultos e a praticar a ceia do Senhor no primeiro dia da semana, porque Cristo ressuscitou no domingo. Mas essa distinção não precisa ser levada tão radicalmente. Você pode celebrar o culto a Deus no sábado, no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, porque todos os dias, hoje, são o sábado do Senhor. Todos os dias são sagrados para nós que vivemos na Nova Jerusalém. Estes 4 mandamentos têm a ver com a nossa relação com Deus. A segunda dimensão abordada pelas chamadas 10 palavras ou 10 mandamentos tem a ver com os relacionamentos em família. O 5º mandamento é: honre o seu pai e a sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor seu Deus lhe dá. Este 5º mandamento é o primeiro dos 10 mandamentos que contém uma promessa. A promessa de que você vai viver uma vida longa. Como? Honrando o seu pai e a sua mãe. Ou seja, aqui no 5º mandamento já está se abordando o assunto das relações familiares. É importante nós respeitarmos, reverenciarmos, honrarmos os nossos pais. É tão importante que é o primeiro mandamento que contém uma promessa. E vocês terão uma vida longa aqui na terra. E aqui no hebraico a conotação não é só vida longa, é uma vida abençoada em todos os aspectos. Honrar pai e mãe implica também cuidar dos pais, não abandoná-los, cuidar deles. E o Novo Testamento e outras porções do Antigo Testamento ampliam também esse ensinamento. Lá em Efésios, por exemplo, Paulo fala que os pais devem cuidar bem dos seus filhos, amar os seus filhos e não irritar os seus filhos. Olha, eu vejo muitos pais que irritam os filhos. O Novo Testamento ensina que, assim como nós devemos honrar os pais não devem irritar os seus filhos. Essas 2 verdades são muito importantes para que haja equilíbrio no ambiente familiar. O Novo Testamento também fala muito sobre a relação entre marido e esposa. O marido é o sacerdote do lar. O marido é responsável por orar por toda a família. Claro que a esposa também deve orar pela família,
Mas, nesse sentido espiritual, o marido deve ser um líder espiritual na sua casa, orar pela esposa, orar pelos filhos, cuidar da saúde espiritual do ambiente familiar. O marido não é superior à esposa. A esposa não é superior ao marido. Marido e esposa colaboram juntamente para que os filhos cresçam no caminho da fé em Jesus Cristo. Nós vimos então que as 10 palavras, os 10 mandamentos, tratam em primeiro lugar do nosso relacionamento com Deus. Em segundo lugar, do nosso relacionamento familiar. E agora, em terceiro lugar, os 10 mandamentos falam sobre os nossos relacionamentos uns com os outros, os nossos relacionamentos em sociedade. Então, no sexto mandamento, a Bíblia diz, não mate. Está aqui no versículo 13, não mate. E Jesus explica que não matar não é simplesmente você tirar a vida de outra pessoa. Claro que se eu tiro a vida de outra pessoa, estou cometendo assassinato. Mas Jesus diz que a gente não deve matar ninguém no nosso coração. O Novo Testamento amplia isso para a questão do ódio. Quando nós nutrimos o ódio contra qualquer pessoa, nós estamos assassinando essa pessoa. Por isso que João, na sua epístola, diz que quem odeia é assassino. Não permita o ódio no seu coração. Se você percebe raiz de amargura, ore para que o Espírito Santo encha você de amor, de compaixão. O sétimo mandamento é não cometa adultério. Adultério não é só trair a esposa, trair o marido. Jesus amplia o significado desse versículo dizendo que nós não devemos permitir que o adultério se estabeleça em primeiro lugar no coração. Quando a pessoa começa, marido ou esposa, a alimentar uma atitude de planejar uma traição. O adultério não é só o ato mecânico já consumado. O adultério consiste naqueles desejos continuados e naquelas ideias alimentadas de como eu vou fazer para que eu saia com uma outra pessoa. Quando nós começamos a fantasiar continuamente, isso faz parte da natureza humana, mas não alimente. Não permita que aquelas ideias fantasiosas de você se imaginando com outra pessoa, não permita que isso crie raízes na sua vida. Isso vai destruir a sua vida, a sua felicidade aqui na Terra. Não permita isso. Peça para que o Espírito Santo ajude você a nutrir continuamente uma relação de amor, de admiração pelo seu cônjuge. Uma relação de amor termina quando não existe mais admiração. Procure sempre admirar o seu cônjuge, olhando aquilo que ele tem de positivo e deixando de lado aquilo que ele tem de ruim. Oitavo mandamento: não furte, não roube, não seja desonesto. Alimente a ética, a honestidade, o respeito pelo seu semelhante. Não procure prejudicar ninguém. O cristão, a pessoa que é realmente espiritual, não vai obter vantagem de outras pessoas.
Isso vale aqui também para as relações de trabalho. Uma sociedade politicamente desenvolvida é aquela que não explora a população. O trabalho deve existir para que tanto aquele que emprega como aquele que é empregado possam viver dignamente. A desigualdade social é mínima em países mais civilizados e ela se torna bastante acentuada em países onde, infelizmente, as relações ainda não são pautadas pela ética profissional. O 9º mandamento diz: não dê falso testemunho contra o seu próximo. Não minta em relação ao seu próximo. Não prejudique o seu próximo contando mentiras e maldades sobre ele. Claro que isso tem a ver também com uma justiça eficiente. Um sistema jurídico eficiente está, de certa forma, englobado nesse versículo. Um sistema jurídico faz justiça e é imparcial para as pessoas, sejam elas ricas ou pobres, poderosas ou pessoas socialmente insignificantes. A justiça deve ser igual para todos. E o 10º mandamento diz: não cobice, não inveje ninguém. E o Novo Testamento diz que o ato de cobiçar, a avareza, por exemplo, é idolatria. Porque quando eu cobiço, eu estou querendo dizer que Deus não é bom para mim. A gratidão é o melhor remédio contra a cobiça. Porque quando eu sou grato a Deus, eu reconheço que Deus é a fonte do meu sustento. Eu confio na benevolência de Deus. Eu sei que se algo é bom para mim, Deus vai me dar isso. E se Deus não me dá, é porque eu não preciso daquilo. Quando eu sou grato a Deus, eu cresço em maturidade. E eu paro de ficar invejando as pessoas e desejando aquilo que eu ainda não tenho. Não é pecado eu querer melhorar de vida, não é pecado eu querer fazer planos, não é pecado, por exemplo, eu desejar ter uma geladeira melhor, um carro melhor, mas isso não deve se tornar uma prioridade na minha vida. Isso não deve se transformar num ato de cobiça. Então nós vimos que os 10 mandamentos, as 10 palavras, as 10 instruções falam sobre o nosso relacionamento com Deus, sobre o nosso relacionamento com a família e sobre o nosso relacionamento uns com os outros. Que nós possamos, com base na palavra de Deus, estabelecer relacionamentos saudáveis e construtivos. E assim, que possamos ser pessoas satisfeitas, alegres, felizes, realizadas. E assim construir uma sociedade que seja justa, fraterna e que permita que as pessoas possam viver com dignidade. Sempre com relações boas e harmoniosas umas com as outras. Que Deus abençoe ricamente a sua vida e lhe dê uma semana repleta de bênçãos e vitórias. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós, povo de Deus, agora e para sempre. Amém.